Olá, seja bem-vinda, muito bem-vindo você também ao Jornal Terra Viva. Como é bom recebê-los aqui para juntos acompanharmos os principais destaques do agronegócio no Brasil e em todo o mundo. Governo federal remarca para 3 de julho o lançamento do Plano Safra. Cerimônia será no Palácio do Planalto. Em entrevista ao portal UOL, presidente Lula defende que reforma tributária tenha diferenciação no imposto que aplica sobre as carnes. Cortes mais caros deveriam ser taxados. Estiagem no Centro-Oeste. Queimadas no Pantanal seguem fora de controle no Mato Grosso do Sul. Seca no norte do Brasil. Baixo nível do rio Acre compromete a umidade do solo e acende alerta para incêndios. Primeira edição do Prêmio Mulheres Positivas do Agronegócio celebra trabalho de produtoras rurais na capital paulista. E você ainda vai ver que após as chuvas do Rio Grande do Sul, o governo pretende criar mecanismos para que estados diversifiquem produções agrícolas. Essas e outras notícias a partir de agora aqui no Jornal Terra Viva. Olha, iniciamos a nossa edição de hoje trazendo a informação da nova data para o lançamento do novo programa que a gente tem aqui, né? Que é o Plano Safra. O governo federal remarcou para 3 de julho, às 3 horas da tarde, o lançamento do novo Plano Safra. E o que vai acontecer? Esse lançamento vai ser no Palácio do Planalto. E olha, essa mudança gerou muitas críticas da Frente Parlamentar da Agropecuária e de diversos outros segmentos e também de entidades do agro. O anúncio do Plano Safra para 2024-2025 era esperado para esta semana. Mas em entrevista exclusiva ao canal AgroMais, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, disse que o plano deve ser lançado na próxima semana e com novas linhas de crédito para o setor agropecuário. O BNDES vai ter uma participação importante, o Banco do Brasil também está fazendo as suas contas, então nós decidimos que não precisamos nos antecipar. O Plano Safra atual vence o período de vigência dele no próximo domingo, dia 30. Então, nada demais, 1 ou 2 dias, terça ou quarta-feira, quinta-feira que vem, no máximo, a gente anuncia então o novo Plano Safra. O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar disse que o Plano Safra para a Agricultura Familiar será anunciado em 3 de julho. Ainda não há confirmação de valor, mas o setor espera mais de 80 bilhões de reais. Mas o grande assunto que ainda precisa ser lapidado é com relação ao Proagro. Produzir sem seguro é muito perigoso em tempos de intempéries e de secas. Então, reduzir essa taxa de prêmio que o agricultor precisa pagar ainda está no nosso horizonte. Estou confiante e acho que no dia 3 nós vamos conseguir fazer um Plano Safra que contemple as questões principais apontadas pelos agricultores através dos seus sindicatos, das federações e da CONTAG. O adiamento também foi criticado pela Frente Parlamentar da Agropecuária, que em nota lamentou a decisão e afirmou ser uma total demonstração de desorganização e ineficiência do governo federal. O vice-presidente da FPA, deputado Arnaldo Jardim, alertou que o setor está preocupado. Nós sabemos que o Plano Safra era tudo o que nós precisávamos para investimento e custeio. Hoje não é mais isso, é uma pequena parte. A safra, se estima, precisará para ser plantada, colhida, de um investimento em torno de 1 trilhão e 200 bilhões de reais. O Plano Safra do ano passado foi de 451 bilhões, o que nós achamos necessário pela elevação de preços, pela ampliação da produção, uma produção que está fazendo a diferença, é a produção de alimentos que derrubou a inflação no Brasil, que tem garantido estabilidade econômica ao país. Nós precisaríamos de 570 bilhões. O setor agropecuário espera cerca de 570 bilhões de reais para custeio e investimentos durante o ciclo de 1º de julho deste ano
30 de junho de 2025, mas a equipe econômica ainda não bateu o martelo sobre o montante. Com o seguro rural, o setor quer garantir um orçamento de 3 bilhões de reais para o programa de subvenção ao prêmio do seguro rural em 2024 e ampliar para 4 bilhões em 2025, além de garantir 20 bilhões de reais para recursos para equalização de taxas de juros dos financiamentos do Plano Agrícola e Pecuário. Vamos lembrar que a gente tem aqui, do valor bruto da produção brasileira, 2% de subsídio, que é esse recurso que vem com juros menores, não tão menores assim. O ano passado a gente pagou aí 12%, quase que a Selic. Esse ano a gente espera para ver quanto vem e como vem esse juro. A expectativa é acima de 500 bilhões de reais. Nós subsidiamos apenas 2% do valor bruto da produção brasileira. A média mundial, principalmente dos nossos concorrentes, Estados Unidos e Europa, é acima de 10%. Então já é pouco. E aí a gente vem com essa desorganização, esse problema interno. O governo ele cria problema para ele mesmo, né? No ano passado, foram anunciados 364 bilhões de reais para o setor empresarial, um incremento de 27%. Os recursos são destinados ao crédito rural, abrangendo produtores enquadrados no Pronamp. Já para a agricultura familiar, foram divulgados 71 bilhões e 600 milhões de reais ao crédito rural do Pronaf, 34% maior que 2023-2024 e o maior valor da história. Cobramos mais uma vez aqui que o governo olhe com carinho o setor produtivo rural, olhe com respeito o setor produtivo rural, porque é o setor que dá sustentação econômica, de emprego, de renda e de comida, de alimentos, segurança alimentar para o nosso povo brasileiro e também para o mundo estrangeiro, sendo o Brasil esse grande produtor de alimentos que é. Agora vamos para a prévia da inflação. Nessa prévia da inflação de junho ficou em 0,39%, né? Uma desaceleração em relação a maio, quando o IPCA 15 registrou um desempenho de 0,44%. A alimentação teve o maior impacto no resultado da prévia da inflação de junho. O preço da batata inglesa continua sendo um dos principais responsáveis pela inflação no grupo dos alimentos e bebidas, seguido pelo leite longa-vida, arroz e tomate. Do lado das quedas, tivemos o feijão carioca, a cebola e as frutas. Fora isso, outros 6 dos 9 grupos analisados pelo IBGE tiveram alta no período. O acumulado trimestral do IPCA 15 ficou em 1,04% e nos últimos 12 meses, a variação do indicador foi de 4,06%, acima dos 3,7% observado nos 12 meses imediatamente anteriores. E aí, Silmar César Miller, boa noite, bem-vindo ao Agritendências aqui dentro do jornal Terra Viva. Como é que fica aí essa prévia, hein, Silmar? Como é que você recebe a notícia dessa prévia da inflação divulgada agora há pouco aqui? Estava dentro do esperado, Silmar? Boa noite. Meu caro Márcio, muito boa noite aos nossos amigos do canal Terra Viva. Olha, veio abaixo da expectativa, a expectativa era de um crescimento de 0,43%, veio 0,39%, que é uma boa notícia, um desaquecimento aqui dos índices inflacionários, pelo menos nessa prévia do IBGE, que é o IPCA 15, depois vem o dado oficial no final do mês, com os dados completos do mês, e até só o dia 15. Mas pega um período importante aqui, que é 15 de maio até 15 de junho. E revela uma queda no impacto dos alimentos aqui na inflação, no dado da inflação em relação ao mês anterior, em relação à expectativa. O acumulado ficou em 4,06% nos últimos 12 meses, também abaixo da expectativa, que era 4,10%. Alimentos puxaram esse incremento, sem dúvida nenhuma. Agora, eu queria chamar a atenção aqui para alguns dados que são importantes a gente destacar. O governo critica muito aqui o preço do arroz, uma alta do preço do arroz impactando muito a inflação. Ora, o arroz subiu apenas 4,2% dentro desse índice e tem a batata inglesa como principal protagonista da alta dos preços, do índice da inflação dos alimentos, que subiu 24,2%. Ora, batata, quem produz mais batata é Minas Gerais, teve problemas climáticos sérios lá que afetaram a produção de batata, portanto isso acabou impactando nos preços ao consumidor. Então, batata foi realmente o chamado vilão da inflação dos alimentos nesse período. E não o arroz, como defende o governo,
autorizando importações de arroz, achando que o arroz, um grande vilão da inflação, está sendo vilão da inflação, que não é verdade. Exatamente esse índice, por isso ele é representativo, porque ele exatamente reflete esse período das enchentes no Rio Grande do Sul. O impacto foi pequeno, a produção de arroz se salvou, pequena queda na produção, tem arroz abundante para abastecer o mercado e não se justifica de forma alguma a necessidade de importações de arroz, seja por falta de produto, que não existe, seja por preço, que também não subiu aquilo que o governo apregou. Uma alta, e por um órgão oficial, que é o IBGE, alta de apenas 4,2% no preço do arroz. Então, esse eu acho que era um destaque importante para ressaltar nesse dado aqui, e que contradiz totalmente as informações que vêm do governo. Pois é. E fechamos muito bem a nossa produção de arroz, diga-se de passagem. Silmar, e as commodities agrícolas, as principais, como é que estão no meio da semana? Márcio, mais um dia de forte aversão a risco nos mercados globais, temos quedas quase generalizadas, soja voltou a cair em torno de 0,3%, os contratos mais próximos, milho caiu mais, 1,4%, trigo também teve um comportamento negativo, café arábica na Bolsa Nova York caiu 2,2%, o café robusto, que é referência para o nosso Conilon, também caiu de forma acentuada, 1,6% na Bolsa de Londres, quedas também nos preços do suco de laranja, do cacau, do boi gordo aqui no mercado futuro da B3 em São Paulo, menos 0,2%. O que se salvou lá fora foi o algodão, que subiu em torno de 0,4% na Bolsa Nova-Iorquina, e o açúcar, praticamente estável no dia de hoje, uma pequena alta de 0,1%. O grande destaque do dia, na verdade, foi o dólar. O dólar voltou a disparar, o mercado de câmbio aqui no Brasil, um salto de 1,2%, a R$ 5,52 a cotação da moeda americana. Ajuda um pouco aqui nos preços internos das principais commodities, que amortece um pouco o impacto das quedas no mercado internacional, mas é um dado negativo, ou seja, reflete preocupações com, especialmente, declarações do presidente Lula com relação ao orçamento, não foram muito bem recebidas pelo mercado, isso já vem impactando o dólar desde ontem e hoje não foi diferente. Novas altas expressivas, não é pouca coisa, 1,2%, justamente com preocupações com a situação econômica do Brasil, particularmente a situação do orçamento federal, com o presidente Lula buscando aqui aumentar impostos, como se não tivesse os impostos suficientes, né, Márcio? É verdade, Silmar. Obrigado, bom descanso, boa noite. Muito boa noite, até amanhã. O Silmar falou do presidente Lula, agora sim a gente tem a parte da entrevista que ele concedeu ao portal UOL, em que ele fala que a reforma tributária, que está sendo debatida no Congresso Nacional, tem uma diferenciação ao imposto que aplica sobre as carnes. O presidente afirma que cortes mais caros deveriam ser taxados. Nós estamos discutindo um monte de coisa. Agora vamos discutir, por exemplo, a política tributária. Nós vamos discutir quais dos itens que a gente quer que não pague imposto de renda e qual que quer imposto. Então, eu acho que você tem que separar. Mesmo na questão da carne, os empresários querem que você isente toda a carne. Eu acho que a gente tem que mediar. Você tem carne que é consumida só por gente de padrão alto e você tem a carne que o povo consome. Então, você pode fazer a separação. Carne de frango, você não vai taxar frango. Carne de frango é o que o povo come, sabe, todo dia. E para o advogado especialista em direito tributário, Eduardo Bebigier, a sugestão do presidente Lula seria inviável. Veja só. O presidente Lula falou em mediação da carne, né? Na verdade, o que eu entendi, ele quer fazer um meio termo, porque a carne hoje, ela tem, na maioria dos casos, uma alíquota 0, alíquota 7, em vários casos, nos impostos que vão se sujeitar à reforma, e em raríssimas vezes 12%. Nessa reforma, a carne vai ficar com 10,6%, quer dizer, vai aumentar bastante, porque a carne vai ficar fora da cesta básica. O que o presidente disse é que ele quer colocar as carnes, que segundo ele a população de baixa renda consome, frango e algumas carnes, na cesta básica, para reduzir a alíquota, e as carnes que a população de alta renda consome deixar fora. Isso é complicadíssimo. Como que vai escolher os cortes, né? Separar por cortes, isso é inviável. A seguir, após chuvas no Rio Grande do Sul, o governo pretende criar mecanismos para que estados diversifiquem produções agrícolas. E ainda... Primeira edição do Prêmio Mulheres Positivas do Agronegócio celebra trabalho de produtoras rurais na capital paulista. A reportagem completa desse encontro a gente mostra depois do intervalo. Até já.
Retornamos aqui com o nosso JTV, com o noticiário internacional, porque militares da Bolívia tomaram a Praça Murillo, onde fica o centro do poder político do país, na capital La Paz. Lá estão o parlamento e a sede do executivo. O presidente Luiz Arce denunciou nas redes sociais o que classificou como mobilizações irregulares em unidades do Exército e cobrou respeito à democracia. O motivo da operação, no entanto, ainda não está claro. Mas, de acordo com a mídia local, o comandante do Exército, general Zuniga, também está na região, supostamente a bordo de um tanque. E o ex-presidente Evo Morales classificou a ação como golpe de Estado no X, antigo Twitter. Ele convocou uma mobilização nacional para defender a democracia e sugeriu que a tomada da praça é feita a mando do comandante do Exército. A gente segue acompanhando de perto. E aqui no Brasil, o governo federal disse que pretende criar mecanismos para que estados diversifiquem as suas produções agrícolas. A medida tem como objetivo proteger o mercado nacional da dependência de produtos de uma só região. Presença garantida na mesa de 1/4 da população do país. O arroz tem mais da metade da sua produção nacional concentrada no Rio Grande do Sul. Ou seja, de cada 10 pratos consumidos pelos brasileiros, 7 vêm da região sul. As fortes chuvas que têm atingido o estado acendem um alerta para os impactos provocados na agricultura. O governo, por exemplo, quer criar um mecanismo no próximo Plano Safra para incentivar a diversificação agrícola nas principais regiões produtoras. Se todo estado, todos os estados ampliarem um pouco o cardápio de cultura, saírem da monocultura e ampliarem um pouco o cardápio de produção de alimentos, o Brasil é tão grande que se acontecer um problema num estado, a produção dos outros compensa. As culturas têm que ser diversificadas pelo país. Queremos produzir a mesma quantidade de arroz em todos os estados do Brasil. Tecnicamente, isso dá para se fazer, sim, produção em mais estados. Porém, o custo de uma tonelada de arroz produzida pode se elevar um pouco se eu produzir em regiões que não são aquelas que têm, digamos assim, as melhores condições para a produção. Na prática, o governo quer incentivar produtores a plantarem, por exemplo, arroz, feijão, mandioca, trigo em diferentes regiões do país. Estimular agricultores como Luiz, que já planta produtos básicos e que estão presentes na mesa do brasileiro. Na propriedade, ele planta feijão, soja, trigo, milho e sorgo. Produtor há 50 anos na região do Cerrado, Luiz reconhece a importância de ter uma lavoura diversificada. Há uma diversificação enorme na agricultura, né? Inclusive aqui no Centro-Oeste, sobretudo aqui nessa região de Brasília, nós temos aqui altos índices de produtividade e também uma das maiores diversificações do país, né? Em termos de cultura, em termos do número de safras por ano e em termos assim, de tecnologia também. Mas a ideia do governo não foi bem aceita por representantes do setor. Eu acho um equívoco e uma irresponsabilidade muito grande por parte de um governo que não tem proximidade com o agro, tampouco um ministro que conhece as características de cada região e de um Brasil produtivo. Esse ato irresponsável pode sim comprometer a produção de alimentos aqui no Brasil. Nós precisamos entender que todos os estados brasileiros produzem alimentos, cada qual com as suas características e com as suas potencialidades, partindo de um princípio de uma estrutura já montada para aquela produção específica e também para atender determinados mercados. O especialista em agronegócio defende outras iniciativas para o produtor. Nós precisamos, primeiramente, estudar as características de cada região e garantir para aquele produtor rural toda a assistência necessária para que ele possa mudar a sua cultura e mudar a produção de alimentos. Nós precisamos de viabilidade. Viabilidade econômica, financeira, operacional e comercial. Se nós garantirmos para cada etapa dessas condições necessárias para que o produtor consiga ter resultado, a diversificação ela é válida. A gente precisa respeitar as aptidões, né? Em 2021, foi feito um estudo do mapeamento das áreas de arroz irrigado no Brasil. Esse estudo foi feito pela ANA e Conab, por exemplo, no qual a gente tem toda a visão de onde, quando e como é plantado arroz no Brasil. Então, são estudos como esse que devem ser feitos para embasar essa distribuição.
Outra medida para diminuir o impacto de perdas de safra em razão de eventos climáticos extremos, como secas ou chuvas fortes, é investir na capacidade de armazenamento. Fazer estoques reguladores. Vamos nos lembrar que também no governo anterior nós perdemos a capacidade de armazenamento. Não se investia em armazém. Então a produção subindo e os armazéns estagnados. Bom, o governo sabe a quem perguntar, né? Sobre essa questão. É só recorrer à Embrapa, que está ali do lado. Olha, gente, e a primeira edição do Prêmio Mulheres Positivas do Agronegócio reconheceu e celebrou nesta quarta-feira a contribuição de mulheres empreendedoras no setor. É o que a gente vê agora na reportagem da Flávia Marques. Na lida do campo, mentes inovadoras e corações pulsando com a paixão pelo agro. Elas estão cada vez mais presentes, quebrando barreiras e impulsionando o setor. As mulheres aí dentro do setor, elas têm essa vontade de mostrar ao mundo aquilo que está sendo feito, quanto é feito de maneira correta, ambientalmente, socialmente, todos esses impactos. Então a mulher tem comunicado isso muito bem, então eu falo que não é que essa crescente de mulheres que vem, elas estão aparecendo agora, mostrando a cara, porque elas sempre estiveram lá. O agro brasileiro é fundamental na economia e as mulheres são peças-chaves nesse cenário com futuro promissor. A premiação Mulheres Positivas do Agronegócio traz uma premiação 100% com voto popular, com o objetivo de aproximar a comunidade do setor. O prêmio ele é feito em modalidade de voto popular, então é volume de indicações, depois volume de votos. E a ideia é encontrar mulheres que fazem um trabalho maravilhoso, mas que são pouco conhecidas. E o impacto desse prêmio é enorme, porque é um reconhecimento muito grande para essas mulheres. E depois disso, elas se sentem muito mais fortes, muito mais seguras para lutarem ainda mais e servem como inspiração para suas famílias, para suas amigas, para que mais mulheres possam querer lutar, possam querer ter um impacto positivo para que a gente possa ter aí um mundo melhor, uma sociedade melhor e mais resultados para todos nós. A gente tem uma dimensão de um país com dimensões continentais, a gente tem mulheres muito fortes e que muitas delas desenvolvem trabalhos brilhantes nessa área. E o desenvolvimento da atividade rural requer eficiência e gestão, e a mulher contribui de forma efetiva no avanço da produtividade e também da sustentabilidade no campo. É uma felicidade ver que o agronegócio é muito maior do que a gente espera, está muito além do que a gente enxerga. Participar disso tudo, trazendo essas mulheres à visibilidade, foi muito importante. Por quê? Porque foram indicações de outras mulheres. Então a gente quis agregar o quanto que uma mulher apoia a outra e o quanto é importante esse apoio, para que as outras percebam que só assim a gente vai trazer essas mulheres à visibilidade e mostrar o trabalho delas, que é inspiração para outras mulheres também, à tona, né? E toda essa união baseada no apoio mútuo, na empatia e na colaboração está transformando a realidade feminina no setor. Que é possível fazer, que mesmo com trabalho, mesmo com circunstâncias adversas, a gente está aqui. A gente vai continuar e ninguém vai derrubar a gente, entendeu? A gente vai se manter firme e a gente vai se manter junto e a gente vai vencer todas as circunstâncias e as dificuldades que vier. Isso é mulher positiva. Acho que trabalho duro, né? Porque não é fácil. Eu falo que quem suporta o processo vive o propósito. Então, trabalhar, dedicar, se entregar mesmo de coração e fazer o seu melhor, né? Muita força, dedicação, amor e resiliência. Eu acho que esse é o caminho. Parabéns! A seguir, a previsão do tempo para todo o país e você ainda vai ver que o fogo fora de controle no Pantanal Sul-Mato-Grossense preocupa as autoridades. É já, depois do intervalo.
Pois é, gente, olha, nesse retorno a gente chama atenção para as queimadas que seguem fora de controle lá no Pantanal. Em Corumbá, a seca prolongada, olha só o que fez. Transformou num lamaçal uma baía do rio Paraguai. Olha só que fogaréu que é esse, hein? Os peixes estão lá agonizando, né, por causa da falta de água, enquanto a gente vê toda essa fumaça aí que está chegando em vários lugares do estado e também do país, né? Os incêndios no Pantanal já queimaram mais de 600 mil hectares e essa semana o governo federal vai enviar mais reforço para o combate a essas chamas aí que a gente está vendo bem de perto. Bom, um outro detalhe, o governo federal também anunciou que vai liberar 100 milhões de reais para ações de combate a esses incêndios aí no bioma, né? Por parte do IBAMA e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio. O Pantanal está em situação de emergência, né? E por causa do aumento dos focos de incêndio, o governo acionou nessa segunda-feira a sala de situação para definir medidas urgentes para controle do fogo na região. Além da liberação de recursos, foi definido também o envio de brigadistas e de agentes da Força Nacional para as ações de combate e a visita de uma comitiva à região na próxima sexta-feira. E nessa comitiva está prevista aí a presença, né, das ministras do Meio Ambiente, Marina Silva, e também do Planejamento, Simone Tebet. Né, estão previstas aí, então, a presença dessas duas ministras e também do ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Gomes. Bom, vamos para a previsão do tempo agora. Vamos ver como é que fica a previsão do tempo para todo o Brasil nessa quinta-feira com a Patrícia Cassoli. Patrícia. Nesta quinta-feira, uma frente fria passa de forma rápida pela costa da região sudeste e deve trazer somente aumento de nebulosidade na capital paulista. Já no litoral norte de São Paulo até o Rio de Janeiro, há condição para alguma chuva, podendo vir com até moderada intensidade. Já na região sul, o tempo volta a ficar firme depois de vários dias seguidos com chuva, devido ao avanço de uma massa de ar frio de origem polar que vai ingressar no estado a partir desta quinta-feira. Em grande parte do interior do Brasil, ainda há condição de tempo firme sem expectativa de chuva. Sobre o leste do Nordeste, a chuva também perde um pouco mais de intensidade, mas ela pode acontecer com até moderada intensidade entre os de Alagoas até o litoral do Rio Grande do Norte. As temperaturas sobem um pouco mais na metade norte do Brasil, com máxima de 33 graus em Cuiabá, 32 graus em Manaus, 34 graus em Palmas. Em São Paulo faz 24 graus e em Porto Alegre apenas 16 graus. Por conta do avanço dessa massa de ar frio de origem polar na região sul, amanhã desta quinta-feira deve começar com temperaturas bastante baixas, inclusive com risco para geada na região da Campanha Gaúcha, algumas áreas do Rio Grande do Sul, estado de Santa Catarina, até o sudeste do estado do Paraná. Porém, não tem expectativa de que essas geadas venham com forte intensidade, devem ser geadas mais fracas e que não devem afetar nenhuma área produtora. Para os próximos dias, a condição de chuva ainda persiste sobre a região sul do Brasil. Deveremos ter a formação de uma frente fria mais continental a partir da sexta-feira, que vai trazer essa chuva um pouco mais significativa entre o norte do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, podendo acumular em torno de 60 milímetros. Sobre o interior do Brasil, ainda com condição de tempo firme, sem expectativas de chuva, sobre o centro-oeste e sudeste e também na região do Mato Piba, o que favorece as atividades em campo, tanto a colheita do algodão, do milho segunda safra, como da cana-de-açúcar e também do café. Para a próxima semana, entre os dias 1º de julho e o dia 6, a chuva deve retornar ao sul do Brasil, principalmente ali a partir do dia 2 de julho, com os acumulados ficando em torno dos 60 milímetros em áreas do norte do Rio Grande do Sul até o extremo sul de Santa Catarina. No sudeste, alguma condição para chuva durante o fim de semana entre São Paulo, Minas Gerais e o Rio de Janeiro, por conta da passagem dessa frente fria mais continental, mas não temos expectativas de grandes acumulados de chuva. Essa chuva pode ajudar a trazer um pouco mais de umidade para o solo nessa região que vem sentindo o efeito da falta de chuva. Já na região do Mato Piba, entre o estado do Mato Grosso e também Goiás,
condição de tempo firme sem expectativas de chuva, as atividades em campo continuam favorecidas. Valeu, Patrícia, obrigado. Gente, olha o convite para você, porque nós aqui do canal Terra Viva seguimos como a Casa dos Remates. Então, daqui a pouco, às 8 da noite, a gente transmite o leilão A Chave dos Sonhos, edição especial. Você não pode perder. Olha, tem uma égua aí, tem essa égua aí que eu vou contar para você. Eu não posso trazer detalhes, mas tem uma égua aí que vai abrir o leilão. Fique atento, fique atenta. Grande oportunidade de bons negócios. Olha, bom descanso para quem vai descansar, bom trabalho para quem segue no período noturno. E eu deixo um convite para você. Continue conosco no Grupo Bandeirantes de Comunicação.